Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Hoje nós vamos entrar no terceiro tópico, a oração com e pelos filhos. Na seguinte lição, pais que oram. Então hoje nós vamos ver o que é orar com os filhos e pelos filhos. O exemplo que nós temos na Bíblia a respeito disso é o exemplo de Jó, que tem sido o nosso tema, nosso texto básico desta lição. Aprendendo com o testemunho de Jó. Jó capítulo 1, verso 5, mostra para nós justamente isso. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. Então, ele tinha essa perseverança, essa permanência de orar com os seus filhos. Orava por eles e com eles ainda oferecia holocaustos a Deus, caso eles tivessem cometido algum pecado contra Deus. Então Jó, para nós, ele nos dá esse exemplo de orar com os filhos, pela santificação, pela vida espiritual deles. Neste verso, ele deixa um precioso testemunho. Ele levantava de madrugada para orar por seus filhos e com seus filhos. Isso mostra dedicação para essa tarefa. Então, nós temos que dedicar tempo com eles e por eles, em oração a Deus, para que Deus continue os abençoando, sustentando, trabalhando na vida espiritual, emocional e psicológica dos filhos. Orar pelos filhos e com os filhos é uma tarefa preciosa e deve ser realizada sempre e a qualquer momento. Provavelmente, Jó gostava do silêncio da madrugada e de nada o incomodando a orar. Ele levantava de madrugada, no silêncio da madrugada, sem ninguém para chamar, sem ninguém para bater na porta, sem ninguém para perguntar algo. Era somente ele, os filhos e Deus, orando e buscando e clamando pela vida espiritual dos seus filhos. O que é mais importante do que o nosso conforto? Jó deixava o conforto da cama, do sono da madrugada, entendia que era fundamental entrar na presença de Deus pela vida de seus filhos. Então, para ele, o conforto não era a cama, não era o sono, não era a madrugada, mas sim o momento que ele estava ali com os seus filhos e com Deus, orando com eles e orando por eles. Em toda a sua riqueza, porque Jó era um homem mais rico daquela época, ele entendia que seus filhos eram mais importantes do que o conforto e do que a sua riqueza. Estava ensinando aos seus filhos que Deus era o centro da existência deles e deveria crer em Deus. Então Jó entendia isso, que o que era mais importante não eram suas fazendas, não eram seus gados, não eram seus trabalhadores, não era a sua casa maravilhosa, mas sim a relação dos seus filhos com Deus e do relacionamento dele com Deus. E assim ele ensinava os seus filhos a buscarem a Deus, a clamarem a Deus e crer em Deus, para que os seus dias fossem abençoados, assim como os dias dele era abençoado. Além de orar pelos filhos, o que podemos aprender mais com Jó? Jó, ele não só cria na oração, no poder da oração, no poder da santificação, no poder de uma vida reta e íntegra diante do Senhor. Jó também, ele entendia a soberania de Deus e tinha consciência de que os filhos pertenciam ao Senhor. Ele nos ensina a ver o tempo de oração não como uma atividade religiosa qualquer, mas sim
como um prazeroso momento com Deus. A oração não deve ser feita de qualquer maneira, correndo às pressas. Não. Ela tem que ser um momento prazeroso com Deus. Gastarmos tempo em falarmos com Deus. Apresentar tudo diante de Deus. Seja os nossos problemas, ou seja os nossos filhos e os problemas dos nossos filhos. Nós temos que aprender a ter prazer no momento de falar com Deus. Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui está a declaração da soberania de Deus. Jó cria que Deus podia todas as coisas. Ele sabia que os planos de Deus não poderiam ser frustrados, porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Era isso que Jó entendia. Por isso ele falava com Deus e entregava nas mãos de Deus, para que Deus pudesse fazer infinitamente mais do que ele estava pedindo ou pensando. Desta forma, como Deus via o testemunho de Jó, qual era a visão de Deus para com Jó? O testemunho de Jó gritava tão alto que Deus, ao falar a respeito de Jó, o elogiava da sua conduta exemplar. Veja esse texto. No capítulo 1, no verso 8 de Jó, Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta para Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então você vê como que Deus estava vendo a figura de Jó. Jó tinha uma intimidade tão profunda com Deus em oração que ele fala: Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. A oração é o elemento-chave para a formação do nosso caráter e do caráter dos nossos filhos. Então nós temos que orar por nós e pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pela família, para que Deus possa abençoar todos da maneira dele, da vontade dele, de acordo com a soberania dele nas nossas vidas. Como podemos orar pelos nossos filhos hoje? A visão específica sobre um ou mais filhos dará condições de orientação quanto ao futuro. Nosso relacionamento com Deus vai influenciar a vida dos nossos filhos. O nosso relacionamento íntimo com Deus vai fazer que os nossos filhos também buscam uma vida de intimidade com Deus. Se temos uma vida de oração e meditação na palavra de Deus, vai nos impulsionar para orar pelo desenvolvimento dos filhos nas seguintes áreas: física, espiritual e psicológica. Então nós temos que orar por essas 3 áreas específicas da vida dos nossos filhos. As outras coisas Deus vai trabalhando dia após dia. Orar abençoando todos os dias, em todos os momentos, pedindo livramento e fortalecimento. Nós também temos que orar pelos nossos filhos hoje, pelo livramento dos falsos amigos, livramento de acidentes, de pessoas violentas e o fortalecimento da sua vida espiritual e da intimidade com Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Que nós temos que orar com e pelos nossos filhos. O maior exemplo é o exemplo de Jó, que orava pela santificação dos seus filhos com eles. O que é mais importante do que o nosso conforto? Nós temos que colocar a família em primeiro lugar. A vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Além de orar pelos filhos, o que podemos aprender mais com Jó? Jó nos ensina que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. E devemos entregar as nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos, nas mãos dele. Desta forma, como Deus via Jó? Ele via Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Como que podemos orar pelos nossos filhos hoje? Nós não podemos perder nenhuma e qualquer oportunidade de falar com Deus pelos nossos filhos e com os nossos filhos. Que possamos estar orando por eles e com eles,
em todos os momentos. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Eu não sei como é o relacionamento das famílias que têm ouvido esta mensagem, ó Pai. Mas espero que seja de acordo com a tua vontade, com a tua palavra. E se não for, ó Pai, possa buscar no Senhor a orientação, a sabedoria para caminhar por esse caminho. E vão ver que a vida espiritual, o caráter dos filhos serão moldados pelo Espírito Santo de Deus. Entregamos, ó Pai, as nossas vidas nas tuas mãos, certo que no Senhor a nossa busca não é em vão. Coloque a tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, sobre todos aqueles que estão debaixo de algum vício, liberta de todo o mal, ó Pai. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.